Voltamos com um programa em foco especial sobre sustentabilidade, com a presença do professor e consultor de sustentabilidade Marcelo Torres, para falar sobre este assunto tão importante. O trânsito de São Paulo é um caos para muitos paulistanos, mas a nossa repórter Juliana Ribas vai nos mostrar que é possível driblar esta situação. Acha difícil? Então vamos ver. Avenida Sumaré, na cidade de São Paulo, às 6 da tarde de uma segunda-feira. Se não fossem os truques de edição, você estaria vendo uma realidade totalmente diferente. São Paulo tem hoje 7 milhões de veículos, uma das maiores frotas do mundo. São 5 milhões só de carros, o que faz aumentar o caos urbano. Se o paulistano quer fugir do trânsito, uma opção é o transporte coletivo, mais rápido e barato. Mesmo assim, está complicado. Os ônibus do Sistema Municipal de Transporte em São Paulo, 15 mil. Não é nada. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelou que quase 60% dos passageiros avaliam o transporte público como regular, ruim ou muito ruim. Outra alternativa que os paulistanos começam a ver é o uso da bicicleta. O que vai fazer a gente ter estrutura para a bicicleta também é a sensação de demanda. Tem um apelo romântico e ecológico bastante bom, mas não resolve a vida das pessoas. Além disso, a bicicleta é um transporte perigoso em São Paulo. Márcia Prado, ela era uma amiga de bicicletada, ela passou a usar a bicicleta como meio de transporte e ela morreu assassinada, né, na Paulista por um ônibus. Será que ainda existem soluções possíveis para tudo isso? O ônibus chega no máximo a 40, 42 mil passageiros hora sentido. O metrô chega a 100 milagre a 96 mil. Não é uma invenção. Isso aqui é o beabá básico de todas as nações, todas as cidades, as metrópoles do mundo já fizeram isso. Marcelo, como a gente viu aí, o metrô é a solução ou não? O metrô é parte da solução. Quando a gente olha um sistema tão complexo como esse, que é de transporte de milhões de pessoas, não existe uma resposta simples, não é uma resposta só. Quando a gente olha isso e da ótica de sustentabilidade, existe muito mais do que só as pessoas se deslocarem de casa para o trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade. O que está em questão aqui são custos que a sociedade, que a cidade, que as famílias estão tendo e que não está sendo computado. Então não é uma questão simples de dizer, vamos trocar esse meio por aquele outro meio. O que precisa ser repensado é todo o sistema de estruturação da cidade. Por que as pessoas precisam se locomover tanto? Por que a cidade não pode ser melhor planejada para os próximos 20, 30 anos? Nós sabemos que nos próximos 5 anos haverá mais carros nas ruas porque as pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar, precisam estudar, isso faz parte da rotina delas. Então o que nós precisamos é redesenhar a integração dos sistemas, de automóveis, de ônibus, de metrô, de bicicletas, de automóveis. Todo o sistema tem que ser planejado de forma integrada. Como fazer esse planejamento? É uma necessidade de investimento profundo. Primeiro em pesquisa, de avaliação dos custos que isso gera para a cidade, só para citar alguns deles. Na medida que nós temos mais carros nas ruas, nós temos mais pessoas diminuindo a velocidade média. Saiu matéria sobre isso recentemente. Ora, as pessoas gastam mais tempo no trânsito, é tempo que ela podia estar estudando, ela podia estar com a família, podia estar trabalhando. A cidade perde com isso. Além disso, a emissão de gases aumenta, as pessoas passam a viver numa cidade mais poluída, as crianças passam a ter mais problemas de saúde. É custo para a cidade, é custo para as famílias. Então, na medida que isso é colocado, é mensurado, precisa fazer um investimento para inverter esse custo e ele se tornar a favor da sociedade, a favor da cidade. Então esse planejamento precisa ser feito profundo, mas não só para resolver as questões de curto prazo. Precisa ser endereçado isso para daqui a 20 anos. E no Brasil nós não temos um histórico de planejamento de longo prazo. A gente tem sempre correndo atrás da defasagem que nos trouxe até aqui. Então, respondendo a sua pergunta, o desafio é fazer um planejamento integrado de longo prazo e mensurando de verdade soluções que contemplem a sociedade, a cidade como um todo. O governo vem aí, através dos últimos anos, sempre mostrando que está fazendo planos de expansão do metrô, planos de transporte na cidade. Você acha que está no caminho certo ou falta muito ainda?
Eu acho que está no caminho certo, a gente tem visto um investimento forte nos últimos anos, mas é preciso, repetindo o que eu falei, uma visão de mais longo prazo. É preciso, nós como sociedade, perguntarmos aos governantes qual é o plano para a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e tantas outras cidades para daqui 20 anos, para daqui 30 anos. Não adianta responder só a questão imediata de que eu preciso de um ônibus para chegar na faculdade ou no meu trabalho. Okay. Você acha que em São Paulo, 15 mil ônibus para 7 milhões de veículos particulares, qual que é a sua visão sobre isso? O professor deixou claro, é completamente desproporcional, é completamente inadequado. E a questão das bicicletas pode ser uma solução para muitas pessoas, mas como o próprio colega falou ali, é extremamente arriscado, extremamente perigoso para as pessoas e não existe uma infraestrutura para que as pessoas transitem de bicicleta com segurança. Então, mais uma vez, o investimento precisa ser feito em trens, em vias alternativas, em metrô, em ônibus, em sistemas de trânsito de bicicletas e inclusive para tráfego a pé. Nós estamos nos tornando uma cidade que não estimula as pessoas a se locomoverem a pé. E que você vai em outras cidades da Europa, por exemplo, e até dos Estados Unidos, as pessoas se locomovem a pé, porque além de ser bom do ponto de vista da saúde, é bom do ponto de vista de socialização. Hoje nós estamos num hábito de cidade que as pessoas se trancam dentro do seu automóvel, depois se trancam dentro da sua casa, se trancam dentro da empresa, se trancam dentro do shopping, e isso não é saudável, até por uma questão de desenvolvimento social. Então não é só uma questão de impacto ambiental, impacto econômico, tem também o desenvolvimento social. E isso é muito ruim para a vida em sociedade, as pessoas viverem isoladas. E qual que é o maior obstáculo para isso ser mudado? Acho que o maior obstáculo é a questão de visão. Nós precisamos, como Brasil, ter uma visão mais ampla, mais profunda. A gente precisa colocar todas as equações em cima da mesa. Não adianta tratar um problema, como diz o ditado, cobrir um santo descobrindo o outro. Então, isso é um problema que exige muito mais do que um programa de governo, é um programa de Estado. A sociedade precisa ser envolvida, os interesses individuais não podem ser contemplados se a gente está pensando em coletividade. Tem algum modelo de algum país que você acha que dá para seguir São Paulo? Existem muitos modelos bem-sucedidos, não só do transporte, mas de boa vida em ambientes urbanos. Nós temos bons exemplos na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, na Nova Zelândia, no Canadá, Costa Rica, que é falando de um país do Hemisfério Sul. Então, existem muitas soluções, mas essas soluções elas não podem ser simplesmente copiadas. Elas precisam ser adaptadas e construídas a partir das necessidades locais. O que a gente viu em Curitiba, feito alguns anos atrás, é um exemplo bastante interessante. Como que o planejamento urbano, a alocação de recursos de forma integrada e visando o longo prazo, traz benefícios para todos. Então, esse é que é o desafio. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte pode se inspirar nesse exemplo, mas fazer uma leitura da situação de hoje. As pessoas hoje têm hábitos diferentes do que tinha 15 anos atrás, do que tinha 30 anos atrás, e terão hábitos diferentes daqui a 10, 15, 20 anos. Então é preciso colocar isso na equação e fazer um planejamento integrado, sério, que vai requerer investimento e não adianta só resolver os problemas de curto prazo. Mudando um pouco de assunto, por que acontece ainda eventos como do início desse ano das chuvas no Rio de Janeiro, que matou muitas pessoas? O que você acha? Por que acontecem esses eventos? É comprovado pelos relatórios de mudanças climáticas que a gente vai sofrer mais desastres oriundos de desequilíbrios meteorológicos. Isso é natural. O que a gente precisa fazer e que mesmo assim não será 100% garantia, o que a gente precisa fazer é estar preparado para situações limite. Então, podemos sofrer uma enchente a qualquer momento, o que nós precisamos é guardar a vida, guardar as pessoas, guardar a família, guardar o funcionamento da sociedade e estar preparado para socorrer, para substituir, não adianta fazer uma situação emergencial. Como eu disse, a gente como brasileiro tem o hábito de resolver as coisas de muito curto prazo. A gente vê uma calamidade, as pessoas se mobilizam, passado 2 meses todo mundo esquece e a gente não volta para a prancheta para redesenhar aquela infraestrutura urbana, aquela infraestrutura social, para evitar perdas de pessoas, de famílias numa outra situação dessa. O que você acha do discurso de que quando chove é porque as pessoas jogam lixo na rua? Você acha que tem uma causa efetiva do lixo que as pessoas jogam na rua ou é um problema estrutural de infraestrutura das cidades? Tem parte. O lixo faz parte da equação. Ele não é o único responsável, mas ele faz parte da equação. Nós vivemos no Brasil uma situação que a grande maioria dos municípios brasileiros, mais de 90%, não possuem um sistema integrado de coleta seletiva.
Pois é, Marcelo. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o programa em Foco.